Fala galera, tudo certo? Meu nome é Yuri Christian, sou professor de matemática e bom, nossa aula de hoje vai falar sobre análise combinatória, certo? Eu sempre aconselho a vocês a pegarem um lápis, uma caneta, um papel e tentarem fazer as questões que eu sempre deixo no final do vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, análise combinatória é uma parte da probabilidade onde a gente vai estudar os agrupamentos, certo? Basicamente, há três tipos de agrupamentos: arranjos, combinações e permutações. Antes de conhecermos melhor esses procedimentos de cálculo, precisamos definir uma ferramenta muito utilizada em problemas de contagem, que é o fatorial. O fatorial de um número natural é definido como o produto deste número por todos os seus antecessores. Utilizamos o símbolo de exclamação para indicar o fatorial de um número. Então, o fatorial vai ser basicamente um número, certo? Qualquer número, com o símbolo de exclamação, onde isso significa o quê? Que vai ser numericamente igual ao produto desse número vezes os seus antecessores até chegar a 1. Então vamos supor, fatorial de 7, né? 7 vezes uma exclamação, 7 com exclamação, né? Com esse sinal de exclamação, vai ser 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É o número multiplicado por todos os seus antecessores até chegar a 1. Beleza? Vamos ver melhor isso. Bom, aqui tem um exemplo muito bacana de fatorial, que é basicamente o exemplo mais trivial que a gente pode dar, né? Onde o fatorial de zero ele é definido como 1, né? Porque na prática, né, o fatorial é o quê? É o número multiplicado pelos seus antecessores até chegar ao número 1, né? É o produto dele até chegar ao número 1, né? Com relação aos seus antecessores. E o zero, primeiro que o zero é menor do que 1, né? E não tem antecessor, né? Antecessor de zero é tudo negativo, né? Então não interessa muito pra gente. Então o fatorial de zero é definido como 1, tá? Isso aqui é uma regrinha básica, você tem que gravar isso. Fatorial de zero é 1, não tem cálculo para isso, não tem nada. Apenas valor 1, fatorial de zero. Fatorial de 1. Bom, a gente definiu que o fatorial é o número multiplicado por ele mesmo e todos os seus outros antecessores até chegar a 1. Quem é o antecessor de 1 até chegar a 1? É o próprio 1, né? Não tem nenhum antecessor até chegar a 1. Então, fatorial de 1 é 1. Fatorial de 3, está aqui. Quem é fatorial de 3? É o 3 vezes os seus antecessores até 1. Quem é o seu antecessor até 1? É o 2 até 1, né? Então, fatorial de 3 é 3, 2 vezes 1, que é igual a 6. Fatorial de 7. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 5.040, certo? Então, o fatorial de 7 é o 7 multiplicado por todos os seus antecessores até chegar a 1, até tender a 1, beleza? Fatorial de 10, segue a mesma ideia. 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. É a multiplicação do 10 com seus antecessores, está aqui, ó, até chegar ao número 1, que vai dar isso aqui, ó, certo? 3 milhões e pouquinho. Bom, vamos ler aqui. Note que o valor do fatorial cresce rapidamente conforme cresce o número, então frequentemente usamos simplificações para efetuar os cálculos de análise combinatória. Como assim? Bom, vocês notaram que quanto mais cresce o valor do fatorial aqui, não vai crescer o resultado dele? Justo, né? Porque imagina um fatorial de 100. Qual vai ser o fatorial de 100 na teoria? É o 100 multiplicado por todos os seus antecessores até chegar a 1. 100, 99, 98, 97 e vai até chegar a 1. Isso é uma multiplicação. E vai ficar um número absurdo de grande, né? Então, a gente tem alguns macetezinhos, certo? Para a gente simplificar a nossa questão, nossa conta, que vai usar fatorial grande, para a gente não ter que multiplicar esse valor todo, para a gente não ter que mexer com esse valor todo, certo? Então a gente vai ver isso mais para frente, fechou? Então agora vamos ver um pouquinho dos agrupamentos, certo? Bom, a análise combinatória ela é um conjunto de três fórmulas, onde a fórmula que a gente viu aqui vai ser o arranjo, cadê? A combinação e a permutação, certo? Vamos estudar um por um, certo? Individualmente. Bom, o arranjo. Nos arranjos, os agrupamentos dos elementos dependem da ordem e da natureza dos mesmos. Então, a análise combinatória vai ser o seguinte: vai ser a quantidade de possibilidades de escolhas que eu posso fazer em uma relação de um evento. Como assim? Vamos supor que eu tenha 10 pessoas, certo? Tenho 10 pessoas. Cada pessoa segura uma plaquinha de 1 a 10. Esses números não se repetem, tá? De 1 a 10. Então, uma pessoa segura uma plaquinha de 1, a outra de 2, a outra de 3. Perfeito? E eu tenho 10 pessoas.
Além dessas 10 pessoas, eu tenho um banco de praça, com 2 pessoas, perfeito? Banquinho de praça com, perdão, 2 pessoas não, com 2 lugares. Um banquinho de praça com 2 lugares, eu tenho 10 pessoas. Aí alguém chega para mim e fala assim, eu preciso que você escolha entre essas 10 pessoas, 2 que vão sentar nesses bancos, certo? Porém, só pode sentar nesse banco quem está segurando plaquinha de número ímpar. Então, assim, eu tenho que escolher 10 pessoas, eu tenho que formar, né, casais, né? Casais com relação às 10 pessoas que eu tenho. Então, tem várias formas de casal. Tem a pessoa que está segurando o número 1 e o número 2. Tem a pessoa que está segurando o número 3 e o número 4. A pessoa que está segurando o número 5 e o número 6, certo? Tenho várias escolhas de casais. Então, tenho várias possibilidades de casais. Quantas escolhas eu posso formar? Quantas formas eu posso escolher 2 pessoas com relação às 10 que eu tenho para formar casais? Essa é o intuito da análise combinatória, certo? O arranjo, a gente tem essa mesma ideia, né? Mas o arranjo, ele vai ser usado, né? A fórmula do arranjo, ele vai ser usado quando a gente precisa escolher essas 10 pessoas, por exemplo, né? Para sentar em dois lugares num banco de praça. Então, a gente tem que escolher, ao acaso, vamos dizer assim, dentre as 10 pessoas, 2 para sentar nesse banco. Então, tem várias escolhas, né? Várias formações que a gente pode fazer de casais, certo? Com essas 10 pessoas. Só que o arranjo, ele é o seguinte. O arranjo, além disso tudo que a gente falou aqui agora, o arranjo, ele é usado quando existe um pré-requisito para eu escolher essas 2 pessoas dentre essas 10. Por exemplo, o meu pré-requisito que eu dei foi para esses 2 casais, né, para esse um casal, né, sentar nesse banco de praça, as 2 pessoas que formam o casal têm que segurar uma plaquinha de número ímpar. Então eu tenho um pré-requisito para escolher as pessoas. Não tenho? Então imagina, se eu tenho 10 pessoas e para eu formar o casal, para o casal sentar no banco da praça, esse casal tem que segurar os 2, né? O homem ou a mulher, o que for, tem que segurar uma plaquinha de número ímpar, né? A partir do 1. 1, 3, 5, 7, 9. Só. Aí você fala assim, mas se eu escolher uma mulher e a outra mulher, e essas 2 mulheres estão segurando uma plaquinha de número par, posso mandar eles sentarem lá no banco? Não, por quê? Eu só posso permitir que o casal sente no banco se esse casal estiver segurando plaquinha de número ímpar. Então, se eu escolho plaquinha de número par, o meu evento não ocorre. Então, o arranjo é isso. É quando eu vou escolher formar um grupo, certo? A partir de um grupo já existente. Então, no caso, eu tenho 10 pessoas. Eu quero escolher dentre essas 10, 2 pessoas para sentar nesse banco. Então, eu tenho várias possibilidades de escolha de casais. Só que com um porém. Eu só posso escolher pessoas para sentar nesse banco que estão segurando a plaquinha de número ímpar, né? Então, as de número par não entram nessa contagem. Então, eu só posso formar casais com pessoas que estão segurando o número ímpar. Então, eu posso formar o casal da pessoa que está segurando o número 1 e o 5, a de 5 e o 3, 3 e 7. Então, tem várias possibilidades de formar casal também, certo? O arranjo é isso. Quando eu quero achar a quantidade de possibilidades que eu posso fazer uma escolha, só que com um pré-requisito, certo? Então, você me dá um pré-requisito. Escolha 2 pessoas para formar um casal a partir de 10 pessoas totais que você tem. Porém, existe um pré-requisito. Esse pré-requisito você tem que escolher entre essas 10 pessoas para formar casais, pessoas com apenas plaquinha de número ímpar, certo? Esse é o pré-requisito. Então, o valor dessa fórmula aqui vai ser a quantidade de pessoas, quantidade de escolhas que eu posso formar o casal a partir das 10 que tenham número ímpar ou qualquer pré-requisito que ele me dê. Perfeito? Então, quando tem algum pré-requisito para fazer escolhas, a partir de uma quantidade de pessoas que eu já tenho, quantidade de coisas que eu já tenho, total, vou usar a fórmula do arranjo. Quem é a fórmula do arranjo? É o n fatorial sobre n menos p fatorial, onde n é a quantidade total que eu tenho, que no caso aqui do nosso exemplo, seria as pessoas. N então seria o 10, né? Que é 10 pessoas que eu tenho, então N seria 10, perfeito? E o P é o que eu preciso para o evento acontecer. Então eu preciso de 2 pessoas no mínimo, né? Ou no máximo também, para formar um casal e sentar no banco. Então P é a quantidade que eu preciso para o evento acontecer e N é a quantidade que eu tenho, total, certo? É isso. E o fatorial, né? Que a gente viu anteriormente, vai ser o fatorial do valor que a gente tem no total sobre o fatorial do total, perdão, o total menos o que precisamos, né, na subtração, isso tudo aqui dentro de um fatorial. O fatorial daqui
Tá vendo? Esse ponto de exclamação é referente a toda essa subtração aqui, tá? Preciso fazer a subtração para depois aplicar no fatorial, perfeito? Beleza, vamos continuar. Então, o arranjo é a quantidade de escolhas possíveis dentro de uma quantidade total que eu tenho, certo? E essa escolha tem um pré-requisito, perfeito? Beleza, vamos continuar. Um exemplo de arranjo. Como exemplo de arranjo, podemos pensar na votação para escolher um representante e um vice-representante de uma turma, com 20 alunos. Sendo que o mais votado será o representante e o segundo mais votado o vice-representante. Dessa forma, de quantas maneiras distintas a escolha poderá ser feita? Observe que, nesse caso, a ordem é importante, visto que altera o resultado final. Como assim? Ele falou que tem 20 pessoas totais na turma. E eu quero escolher, dentro dessas 20, uma para ser vice e outra para ser representante, certo? Então, eu tenho 20, tenho que escolher duas pessoas para ser o vice e o representante. Porém, eu só posso botar duas pessoas para ser representante e vice, eu posso escolher apenas as duas pessoas que foram mais votadas. Então, apenas as pessoas mais votadas, ou seja, eu tenho um pré-requisito. Eu tenho que escolher, dentre as 20, duas pessoas para ser representante e vice. Porém, só pode ser representante e vice quem foi mais votado. Ou seja, esse porém é um pré-requisito, certo? Eu tenho um pré-requisito para escolher essas duas pessoas. Não posso escolher qualquer uma, porque a ordem delas importa. Então, se eu escolho uma pessoa que foi menos votada e a segunda menos votada para ser o vice e representante, não vai ser válido, né? Porque só posso escolher duas pessoas dentre as 20 para ser o representante e vice-representante, se e somente se essas duas pessoas foram mais votadas. Então, é a quantidade de possibilidades que eu tenho de escolher duas pessoas dentre essas 20, né? Formar, vamos dizer assim, dois casais, certo? Um casal, perdão. Formar um casal, né? Duas pessoas, né? Certo? Onde essas duas pessoas têm que ter o pré-requisito de serem as mais votadas, beleza? De formar uma dupla, né? Tem possibilidade, são a quantidade de pessoas, né? Quantidade de possibilidades, perdão, quantidade de possibilidades de formar uma dupla a partir de 20 alunos. Eu que escolho a dupla. Então eu tenho várias maneiras de escolher uma dupla dentre as 20 pessoas, perfeito? E preciso escolher essas pessoas dentro de um pré-requisito. E pré-requisito é ser mais votada, né? Então nosso N aqui da fórmula é o 20, que é o total de pessoas que eu tenho, e o P vai ser o 2, que é a quantidade de pessoas que eu preciso, que é para ser vice e representante. São 2. Então, a nossa fórmula é N fatorial sobre N menos P fatorial, forma do arranjo, onde N é 20 e P é 2. Então, vai ficar 20 fatorial, só substituo valores, sobre 20 menos 2 fatorial, que é N menos P fatorial, certo? 20 menos 2 fatorial, perdão? Opa, certo, tá certinho. Então, é 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial, que é N menos P fatorial. Isso vai me dar o quê? 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial dá 18. Então vai ficar 18 fatorial, certo? 20 fatorial sobre 18 fatorial. Aí você fala pra mim, poxa, mas 20 fatorial vai dar um número muito grande, porque vai ser 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17, até chegar a 1. Bom, lembra que lá no começo do fatorial a gente falou que tinha macete para simplificar nossa questão, nossa equação, né, o que for, nosso exemplinho aqui, para deixar não usar todos os números, né, para não ficar um número tão grande. Qual vai ser nosso macete? Bom, a gente sabe que 20 fatorial é 20 vezes 19 vezes 18 e vai, né, até chegar a 1. Isso aqui, 18 fatorial é 18 vezes 17 vezes 16, é justamente o que precisa aqui para continuar essa continha aqui, percebe? Continha de cima, 20 vezes 19 vezes 18, aí 18, 17, 16. Qual é o fatorial de 18? 18, 17, 16, até chegar a 1. Justamente o que falta aqui, ó, para ser o fatorial de 20. Tá vendo? A partir do 18, eu não preciso continuar a escrever tudo até 1, que eu sei que 18 fatorial é o quê? 18 vezes 17, vezes 16, vezes 15, vezes 14, vezes 13, é o que precisa, né, para chegar até o 1, perfeito? Então eu posso cortar esse 18 com esse 18 aqui. É sempre bom olhar para o fatorial que está embaixo. Aí eu transformo o de cima, né, eu vou com o de cima até o fatorial, né, que está embaixo. Se é 18 fatorial, eu quero cortar o 18 fatorial, eu vou com o de cima sempre vai ser maior, né? Geralmente sempre vai ser maior do que o de baixo. Então eu vou com o de cima até o fatorial do de baixo. Porque eu sei que a continuação do de cima, do fatorial de cima, é justamente essa aqui, ó, né? 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. Só que eu sei que 18 fatorial é quem? 18 vezes 17 vezes 16, tá no mesmo, só simplifiquei. E eu vou poder cortar esse com esse. Vai me sobrar o quê? 20 vezes 19, perfeito?
20 vezes 19 é 380. Então eu tenho 380 possibilidades de escolher uma dupla a partir de 20 pessoas, sendo com um pré-requisito dessas duas pessoas serem as mais votadas. Perfeito? Então eu tenho 380 possibilidades de escolha para formar dupla para ser vice-representante e representante com um pré-requisito de ser mais votados. Perfeito? Então é a quantidade de escolhas, quantidade de opções que eu tenho de formar duplas. E isso é análise combinatória. Perfeito? Então é 380 possibilidades. Vamos para o próximo. Permutação. As permutações são agrupamentos ordenados onde o número de elementos n do agrupamento é igual ao número de elementos disponíveis. Note que a permutação é um caso especial de arranjo. Quando o número de elementos é igual ao número de agrupamentos, desta maneira, o denominador na forma do arranjo é igual a 1 na permutação. Como assim? Permutação é um arranjo. Ponto. É um arranjo. Por que um arranjo? Bom, a permutação, o que muda da permutação para o arranjo? Lembra que no arranjo a gente tem essa fórmula aqui, ó, n fatorial sobre n menos p fatorial, onde n é a quantidade total que a gente tem e p é a quantidade que a gente precisa. Né? No caso lá das 10 pessoas e do banquinho, né, que eu dei o exemplo, eu falei que n é a quantidade total que a gente tem, que é 10 pessoas, e p é a quantidade que a gente precisa para sentar no banquinho, que é 2. Então, n é 10 e p é 2, certo? No caso da permutação, é quando p é igual ao n, né? P é igual a n. Se p é igual a n, a quantidade de total que eu tenho é igual à quantidade que eu preciso, então vai ficar o quê? Se esse aqui é igual a esse, então dá zero aqui. E fatorial de zero é quem? Justamente o 1, né? Fatorial de zero é 1, então vai ficar n fatorial sobre 0 fatorial, mas 0 fatorial é 1, então dá n. Então, quando é permutação, quando o número de elementos que eu tenho é igual ao número de elementos que eu preciso, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, apenas n fatorial. Porque o fatorial, no denominador dele vai ser 0, porque n menos p sobre fatorial, né? É da fórmula. Só que p é igual a n, então vai ficar n menos n, que p é igual a n, é 0. Tá vendo? É igual a 1. O denominador, na fórmula do arranjo, é igual a 1. É na permutação. A fórmula da permutação é essa. Lembrando que permutação é um arranjo onde a quantidade n que eu tenho é igual à quantidade p que eu preciso. Ponto. Beleza? Vamos ver um exemplo de permutação. Para exemplificar, vamos pensar de quantas maneiras diferentes 6 pessoas podem se sentar em um banco com 6 lugares, certo? Então eu tenho 6 pessoas e eu tenho que escolher ao acaso dessas 6 pessoas para sentar num banco de 6 lugares. Então as 6 vão sentar, certo? Então meu n é igual a 6, que é a quantidade total de pessoas que eu tenho, e quantas pessoas eu preciso para sentar num banco de 6 lugares? 6 pessoas também. Então a quantidade de pessoas que eu preciso é 6, é igual ao n, que é o total de pessoas, que é 6. Como a ordem que irão se sentar é importante e o número de lugares é igual ao número de pessoas, iremos usar a permutação. Então isso aqui é a quantidade de formas que eu posso embaralhar as pessoas ali para sentar em 6 lugares, certo? Então vamos supor a plaquinha também. As 6 pessoas seguram uma plaquinha de 1 a 6, onde esses números não se repetem. Eu vou embaralhar eles nos bancos, sentados nos bancos. Então vamos sentar assim. A primeira pessoa sentar no primeiro banco, com a plaquinha número 1, né? E vai ser uma ordem crescente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, um do lado do outro. Depois eu vou embaralhar tudo. E vou embaralhando, né? A pessoa do número 2 vai sentar no terceiro banco, depois vai sentar no quarto, depois vai sentar no primeiro. Vou embaralhando. Essa quantidade de escolhas, de embaralhamento, vamos dizer assim, né? Vai ser a quantidade total de possibilidades que eu posso escolher ao acaso, né? Formar grupos ao acaso para sentar esse banco de 6 lugares, perfeito? É a quantidade de escolhas que eu posso fazer para cada pessoa sentar num banco de 6 lugares. Show? É 720 escolhas, 720 agrupamentos que eu posso fazer, certo? Então vamos supor que cada um desses aqui seja uma pessoa, eu posso embaralhar cada um, ó, tipo um jogo da cadeira, só que sendo diferente do jogo da cadeira, quando um levanta, todos levantam, eles vão lançando entre as cadeiras e as cadeiras não saem. Aí todo mundo senta de novo, só que cada um senta num lugar diferente. Essas combinações de lugares diferentes é a quantidade de possibilidades que eu posso fazer para pegar 6 pessoas e sentar elas num banco, perfeito? Então a quantidade total que eu tenho é 6 e a quantidade de bancos que eu tenho é 6 também. Então eu preciso de 6 pessoas para sentar num banco de 6 lugares. Então no nosso caso aqui é n fatorial sobre n menos p fatorial. Só que n menos p fatorial vai ser quem? 6 menos 6, que dá 0 fatorial, que dá 1. Então vai ser apenas 6 fatorial, perfeito? Que dá 720 possibilidades de escolhas que eu posso fazer para 6 pessoas sentarem em um banco de 6 lugares. Perfeito? Show de bola. E por que o arranjo? É porque eu vou contar assim. Primeiro eu botei a primeira pessoa com a plaquinha número 1 num banco, depois eu botei ela em outro.
Então, essa ordem, né, essa ordem aleatória de cada uma pessoa sentar num banco diferente, importa, né, nas contas, né? Certo? Importam. Então, vamos lá, vamos continuar. Combinação. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante, entretanto, são caracterizados pela natureza dos mesmos. Assim, para calcular uma combinação simples de n elementos tomados P a P, onde P é menor ou igual a n. Por que P é menor ou igual a n? O P é a quantidade que eu preciso, n é a quantidade que eu tenho. Se P for igual a n, então é uma permutação, certo? Utiliza-se a seguinte expressão: n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então essa aqui é a combinação, certo? Então, na análise combinatória vão ter dois tipos de agrupamentos, que são o arranjo e a combinação. A permutação é um tipo específico de arranjo, né, que a gente viu anteriormente. Qual a diferença da combinação para o arranjo? É basicamente a mesma ideia, só que a combinação, diferente do arranjo, não tem pré-requisito de escolha. Então vamos pegar de novo aquele exemplo do banquinho, né, de 2 pessoas, com 10 pessoas para escolher, para formar uma dupla de duas pessoas, né, obviamente. Bom, então na combinação, a gente não vai ter o pré-requisito da pessoa ter um número ímpar para sentar. Eu posso escolher qualquer pessoa ao acaso para formar um casal, uma dupla, certo? É isso. É quando eu preciso escolher dentre as 10 pessoas, 2 para sentar ali sem pré-requisito nenhum. Perfeito? Então é a quantidade de possibilidades que eu posso escolher, a quantidade de escolhas, de formação de casais que eu posso fazer com 10 pessoas, onde não tem pré-requisito nenhum. Eu posso escolher qualquer uma pessoa para ser o casal e pode sentar no banco. Perfeito? O arranjo tem pré-requisito. Eu tenho que escolher dentre as 10 pessoas, 2 para sentar naquele banco. Então é a quantidade de possibilidades que eu posso escolher 2 pessoas dentre as 10 para sentar no banco, sendo que eu tenho pré-requisito, certo? Beleza? E a combinação não tem pré-requisito nenhum. Posso escolher ao acaso 2 pessoas dentre as 10 e a combinação vai me dar justamente a quantidade de possibilidades que eu posso fazer essa escolha, sendo que não tem pré-requisito nenhum. Posso escolher a primeira com a segunda, a terceira com a quarta, a quinta com a sexta, ímpar com par, beleza? É isso. Combinação e arranjo. Arranjo tem pré-requisito de escolha. Combinação não tem pré-requisito de escolha, ou seja, a ordem não é importante, beleza? Show de bola. Vamos pegar agora um exemplinho de combinação. Em determinado órgão, 7 servidores foram designados para implantar, um novo programa de atendimento ao público. Um desses servidores será o coordenador do programa, outro será o subcoordenador, e os demais serão agentes operacionais. Nessa situação, a quantidade de maneiras distintas de distribuir esses 7 servidores nessas funções é igual a... Bom, a gente tem 2 funções, que é coordenador, certo? E qual é o outro? Subcoordenador, certo? Então tem 2 cargos e tem 7 pessoas para distribuir entre esses 2 cargos, certo? Eu que vou escolher, vamos supor que eu sou o diretor da empresa e eu que vou escolher dentre 7 pessoas, 2 para ser coordenador e subcoordenador, certo? Posso escolher ao acaso. Então tem diversas maneiras de formar uma dupla com essas 7 pessoas, não tem? Diversas maneiras. Vamos supor que é um sorteio. Então existem várias possibilidades desse sorteio acontecer. Pode sortear a primeira pessoa e a segunda, a terceira e a quarta, a quinta e a sexta. Essas quantidades de possibilidades, de escolhas, é justamente o valor que a combinação vai me dar, certo? A fórmula da combinação vai me dar, perfeito? Bom, e diferente do arranjo, a combinação eu não tenho pré-requisito, então eu posso escolher eles ao acaso, posso escolher assim a dedo eles, certo? A dedonha, o que for, posso escolher a dedo. Então essa quantidade de escolhas vai ser a combinação, certo? Então eu tenho a fórmula da combinação, que é n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, onde n é a quantidade de pessoas que eu tenho, ou de coisas que eu tenho, total, que é 7 no nosso caso aqui, né, 7 pessoas, e p é o que eu preciso para algum evento ocorrer, que são 2 pessoas que eu preciso para botar no cargo de coordenador e servidor. Perdão, coordenador e subcoordenador. Então vai ficar n fatorial, que é n é 7, está aqui, sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. P é 2, certo? P é 2. Então eu tenho n fatorial que multiplica n menos p fatorial. Aqui, ó, tá faltando um p, tá vendo? Aqui, ó. Faltou um pzinho aqui. Então aqui vai ficar 7 fatorial que multiplica 2 fatorial vezes 7 menos 2 fatorial. Perfeito? Aqui faltou um 2. Um 2 fatorial aqui, ó, tá? Faltam 2 fatorial. Então aqui é 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 7 menos 2 fatorial. 7 menos 2 fatorial é 5. Então vai ficar 7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica, tá aqui, ó, 5 fatorial, né?
7 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 5 fatorial. De onde esse 2 aqui que não entrou, é justamente o 2 da fórmula, que é o Pzinho aqui, tá vendo? Esse Pzinho que na fórmula do arranjo não tem. Aqui é combinação, né? Não tem pré-requisito de escolha. Posso escolher ao acaso quantas vezes eu quiser sem pré-requisito nenhum. Então aqui, ó. Esse Pzinho aqui, tá? É o 2, que é a quantidade de pessoas, de coisas que eu preciso, que é o Pzinho, certo? E aqui é n menos p fatorial. Então esse Pzinho não entrou aqui. O Pzinho é 2. Então ficou 7 fatorial, que é esse aqui de cima, sobre 2 fatorial, que é aquele Pzinho que faltou, que multiplica 5 fatorial, que é justamente a subtração aqui, do n menos p, do 7 menos 2. Então ficou 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2, que faltou aqui, né? Fatorial vezes 5 fatorial, que é o denominador. Por que 7 vezes 6 vezes 5 fatorial? Eu sei que na parte de baixo é ok, 2 fatorial vezes 5 fatorial, certo? E quem é o fatorial de 7? É 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E não preciso escrever isso tudo. Basta eu parar no 5, porque o 5 é o maior fatorial na parte de baixo. Eu quero cortar ele, certo? Então 7 vezes 6 vezes 5 fatorial é justamente o que falta para chegar no 7 fatorial, não é? O 7 fatorial não é 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? E quem é o 5 fatorial? Não é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1? É justamente o que falta aqui para chegar no 1, do 7 até o 1. Então eu posso simplificar dessa forma. Simplificando dessa forma, eu corto esse com esse, de baixo com o de cima. Então me sobra o quê? 7 vezes 6 sobre o 5 fatorial morreu com o de cima, né? 2 fatorial, foi aquele 2 que faltou nessa fórmula aqui, tá? Tem um 2 fatorial, é aquele Pzinho. Então ficou 7 vezes 6 sobre 2 fatorial. Mas quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1, certo? Que é 2. Então ficou 7 vezes 6, que deu 42, mais 42, né, a parte de cima, sobre 2 fatorial. É o Pzinho que faltou aqui, beleza? 2 fatorial é 2, certo? Então 7 sobre 2 dá o quê? Dá, 7 sobre 2 dá 26. É isso? Não, não é isso. Dá 21. Certo? Beleza, 21 possibilidades de escolha. Aqui, ó, 21 possibilidades de escolha para eu pegar 7 pessoas e dentre essas 7 escolher 2 para ser subcoordenador e coordenador. Eu tenho 21 possibilidades de escolhas, certo? Para fazer essa formação. Beleza? Ou seja, vamos resumir. Arranjo é quando eu preciso fazer uma escolha, certo? A partir de uma total que eu tenho, certo? Onde eu tenho um pré-requisito para escolher essas pessoas ou essas coisas. E a combinação é quando eu preciso fazer uma escolha com relação a um total que eu tenho, certo? Onde eu não tenho pré-requisito, posso escolher ao acaso, pode ser um sorteio, certo? E a permutação é um tipo de arranjo, só que a quantidade de coisas que eu tenho é igual à quantidade de coisas que eu preciso. O N é igual ao P. Perfeito? Beleza. Bom, galera, espero que essa aula tenha sido super produtiva, que vocês continuem acompanhando a gente